Yogi Sunissima! Flash finalmente encontrou o Sonic depois de muito tempo e mesmo assim parece que existe uma muralha de diferença entre suas habilidades. Por mais que o Sonic perdeu 14 batalhas contra o Saitama, ele ainda não está no nível do Flash em relação ali, pelo menos naquilo que a gente conseguiu visualizar, já que o Sonic não mostrou pra nós a sua incrível habilidade secreta, que vai ficar aí, por exemplo, de uma forma realmente meio que oculta, né? Até a gente observar essa habilidade secreta do Sonic. Mas, através dessas mudanças e desses redrawings que estamos acompanhando em One Punch Man nos últimos dias, visto como One e Murata têm trabalhado bastante esses redesenhos de One Punch Man, até por demais, será que existe uma forma do Flash cair na tentação do God e dar um pouco mais de artifício para a trama? Um pouco mais ali de dramaticidade ali na história? Isso e muito mais é o que vamos discutir depois da vinheta. Finalmente o Flash encontrou o Sonic e ficou muito feliz em ver que seu antigo companheiro ficou muito forte, ou ficou até mesmo ali alguém, se tornou alguém até mesmo forte, né? Depois que você enfrenta o Saitama 14 vezes, você tem que ficar mais forte. Mas durante os últimos capítulos vimos que tanto o Flash e o Sonic foram companheiros na Vila Ninja. A Vila Ninja, que é um grupo que foi reformulado mais uma vez, uma ideia de formação entre novos personagens, novos seres ali que são recrutados ou até mesmo são colocados em um sistema completamente maluco. E como nós vimos, o próprio Void é este ser que acabou conquistando o espaço de se tornar o líder, conquistando a posição e o espaço de se tornar o líder da Vila Ninja, mediante a ter derrotado os seus antecessores. E assim, nós podemos ver o encontro do Flash contra o Sonic depois de muito tempo, desde que quando o Sonic acabou ali ficando doente pelas mazelas criadas ali pelo Flash, e como também o Flash acabou aniquilando e eliminando toda a alta sociedade da Vila Ninja para acabar definitivamente com esse ritual macabro que estava acontecendo mediante aos poderes de God. É claro que o Flash ficou ainda mais feliz por encontrar o Sonic, por estar mais forte do que seu rival e ao mesmo tempo antigo companheiro, mas mesmo assim acaba se tornando algo bem curioso de ver a forma como os dois personagens estão ali meio que interagindo e percebendo os seus combates e percebendo as suas habilidades nos dias atuais. E como vimos, o golpe secreto do Flash foi capaz de enviar o Sonic para longe. Um golpe realmente ali que ele fez com que o personagem, fizesse ali com que o personagem fosse realmente mandado para longe, e mostrando a sua diferença de poder entre ele e seu companheiro, visto que o Flash não chegou nem no ritmo ali que ele lutou contra o Garou e também contra o BS Platinado. Só que quando ele dá esse golpe no Sonic, nós observamos uma sombra escura começando a lhe cobrir, começando realmente a surgir ali por detrás do personagem, e pelo que é colocado, como é comentado ali na cena, parece que realmente essa sombra são ninjas saindo por detrás ali do personagem. São ninjas ali saindo por detrás da cena. Pela webcomic e também pelos redrawings que podemos acompanhar, que foram disponibilizados para nós anteriormente, nós já sabemos que se trata dos ninjas que supostamente estavam combinando ali com o Sonic para pegar o herói de classe S. Nós sabemos que todos esses ninjas estão surgindo ali, ou surgiram no apartamento do Sonic para lutar contra o Flash, né? Fazer uma aliança ali junto com o Sonic para lutar contra o Flash, porque o líder deles está vindo, o líder deles está chegando, e é por isso que eles querem confrontar o Flash e acabar com aquele que meio que destruiu as bases relacionadas à Vila Ninja. Então, Sonic, juntamente com esses ninjas,
eles poderiam se unir, mas a gente sabe que vai acontecer o contrário, né? O Sonic vai se aliar ao Flash e todos os ninjas serão derrotados. Nós sabemos que os ninjas lutarão ali contra o Sonic e também o Flash. Vai haver esse combate, vai haver essa luta, porque é importante para desenvolver a relação e a conexão ainda maior do Sonic e também do Flash. Só que a pergunta que fica é: e depois? E depois o que vai acontecer? Esse combate ali, como eu já tinha comentado com vocês, o combate entre o Flash e o Sonic deveria acontecer em um capítulo único. Um capítulo que fosse focar 100% na luta dos dois. E nesse redrawing, pela terceira vez, né, por essa forma do lançamento deste capítulo, do último capítulo, pela terceira vez, o Flash foi colocado contra o Sonic através do One e do Murata para lutar um capítulo exclusivo sem intromissão de ninguém. Pela primeira vez, isso foi colocado para nós. Então, possivelmente, os próximos capítulos vão ser ligados diretamente a um confronto direto contra os ninjas. Os dois personagens lutando contra os ninjas. Mas e depois? O que vem depois do confronto contra os ninjas é o que vai marcar o destino, essa reta, ou vai marcar completamente essa saga da Vila Ninja em relação a Sonic, Flash e os demais personagens. Isso porque, como vimos nos últimos capítulos, o Saitama está indo até a casa do Sonic para resolver toda a sua treta com o vilão. O Saitama acredita que o Sonic está envolvido em um exército, mais uma vez, uma força realmente de combate de um exército mais uma vez, e por isso que ele está indo atrás ali do Sonic para acabar, para terminar toda a treta com o vilão. Porém, nós sabemos que se formos seguir a linha que está meio que tipo assim, passando para nós através desse terceiro redrawing, parece que o One e o Murata estão caminhando mais perto do que foi apresentado para nós na webcomic. Então, se nós estamos caminhando mais nessa vertente, o Saitama vai enfrentar o Void perto ou ali dentro da casa do Sonic. O Void não vai surgir no confronto entre o Sonic, o Flash e os ninjas, mas sim lá na casa do Sonic para marcar definitivamente o confronto contra o Saitama e fazendo com que toda essa batalha, toda essa forma realmente de sagacidade do Murata, de extrapolar, de fazer as maluquices, seja algo muito mais em exponencial absurdo. Como a gente observou ali no confronto contra o Garou, a gente pode observar também algo acontecendo de forma magistral entre Saitama e o combate ali contra o Void. Mas se por um lado teríamos ali o Saitama lutando contra o Void e os ninjas não são tão suficientes assim para um combate contra o Flash e também ao lado dele ali com o Sonic, o que pode realmente ser incrementado para fazer com que essa saga fique ainda mais interessante? E é isso que eu estou pensando, é nisso que eu me pego pensando. E se por acaso God conseguir seduzir o Flash, assim como fez com o Garou e também com o Imperador Mendigo? A gente observa isso em alguns momentos ali do redrawing, quando o próprio God consegue chegar perto ali do Flash, mediante ali a estar passando as imagens, passando a sensação do passado deles ainda quando crianças, tanto ele quanto o Sonic. A gente até mesmo tem alguns quadros bem interessantes, né, do God conversando com o Flash através ali do Sonic, e um rosto ali do Sonic, uma parte o rosto do Sonic, a outra parte é o rosto do God. E se neste momento o God conseguir tocar no corpo do Flash e fazer com que ele pegue o seu poder, isso poderia dar um pouco mais de aprofundamento para o Sonic, lhe dando mais desenvolvimento assim da construção das suas habilidades, o que poderia incrementar uma batalha e um confronto direto contra o Flash, fazendo com que a construção seja até mesmo invertida. O Flash, como o herói, se tornaria o grande vilão dessa saga, e o Sonic, como um anti-herói, um vilão, se tornaria o herói dessa saga para lutar ao lado de quem? Para lutar ao lado do Blast. Sem contar que isso seria algo bem interessante para ver ainda mais um confronto entre os poderes de God e o Blast.
e isso seria ainda mais épico. Ver uma batalha ali do Flash através ali, usando os poderes do God contra o Blast e também contra o Sonic, seria algo extremamente épico nessa altura do campeonato, enquanto o Void está lutando contra o Saitama. Eu só espero que a luta ali da webcomic não se repita no mangá, né? Porque, que luta? Tipo, que luta que teve na webcomic? Não teve luta na webcomic. Então eu espero que através desse desenvolvimento, através ali desses poderes que se possa ter do Flash, através do God, ou até mesmo ali desse confronto, esse possível confronto com o Blast, possa ver alguns artifícios bem interessantes para a história. Então eu acho que essa é uma boa forma de modificar a webcomic e trazer mais contextos para a história. Você também consegue dar uma puta luta ali pro Blast. Isso parece ser algo que o Murata tá tentando fazer, ele tá querendo colocar ali uma grande luta para o Blast, mas o One, ele parece que está lhe freando, porque tá havendo aqui um grande conflito aqui de informações, ou até mesmo um grande conflito de ideias, porque na webcomic, como nós sabemos, é o Saitama que derrota o Void. E aqui, pelo que parece, o próprio Murata queria fazer com que o Blast derrotasse o Void. Mas não é o suficiente para fazer com que a gente chegue na altura do que é apresentado para nós na webcomic. Tanto ali pelo desfecho, claro, do desfecho de comédia que se tem na webcomic mediante a relação do Saitama com o Sonic e também com o Flash. Mas o One e o Murata estão tendo algumas desavenças nessas ideias, nesses sentidos, e deve ser aí que entra a alteração, a mudança de realidade do God para modificar e trazer os drawings em One Punch Man. Então nós temos a ideia de que você coloca o Blast para lutar contra o Flash e assim faz com que ele tenha um grande confronto. Por outro lado, você torna ainda mais útil o Saitama e não faz o seu protagonista desaparecer da sua história. Não faz ele ficar escanteado aí por vários capítulos do seu mangá para dar um destaque um pouco mais para os seus personagens secundários. Então, você tem a faca e o queijo na mão para trazer ali um pouco mais de desenvolvimento para o Blast, desde que você queira fazer isso agora, porque na minha concepção eu só consigo ver de duas formas. Ou eles ocultam os poderes do Blast um pouco mais, né? Eles acabam ocultando um pouco o poder do Blast um pouco mais e focam no Saitama no combate contra o Void. Ou você faz o Flash tocar o poder ali de God e faz até mesmo o personagem ganhar um upgrade de poder para realmente lutar contra o Blast e também contra o Sonic. E assim você dá um destaque para o Saitama e faz ele não ficar apagado da sua história enquanto você desenvolve os demais personagens. Com isso sacramentado, pelo menos na minha opinião, teríamos uma boa visão de um combate entre Blast, Sonic, Flash, Void e, é claro, o nosso careca de capa Saitama. E vocês? Vocês concordam ali com o fato do Flash ser pego na tentação de God, ser pego ali através dos poderes de God? Vocês acham que faz sentido? Porque eu não vejo o Sonic caindo ali na tentação de God. Eu não vejo o Sonic caindo nessa tentação, mas eu vejo o Flash caindo. Esse é um ponto interessante porque o God, ele tenta as pessoas através dos seus mais profundos desejos. Só que o Sonic, ele tem uma visão de que ele não precisa dessas habilidades, não precisa desses poderes. Ele até tentou virar ali um monstro, mas mesmo assim tinha um certo tipo de nojinho e por isso que acabou não comendo aquela, seja lá o que for, aquela mistureba ali que transformava os humanos em monstros. Mas o ponto aqui é que eu não consigo enxergar o Sonic se tornando ali alguém próximo ao God, mas sim o Flash. O Flash é essa pessoa, é essa característica que precisamos, ou pelo menos o meu ponto de vista, para que tenhamos um combate legal contra o Blast. E vocês acreditam que o Sonic pode realmente cair na tentação? O Flash pode cair na tentação? O que vocês acham? O que pode incrementar esse combate contra o Blast? Deixa aqui nos comentários pra gente ver e observar e esperar o próximo capítulo de One Punch Man.